Financiamento bancário é uma das coisas que a gente tem mais importante no mercado imobiliário. Aliás, através dele que a gente faz a maioria dos negócios quando o imóvel está pronto. É muito simples mexer com financiamento bancário, com o processo. No entanto, nem todos os corretores sabem exatamente o que fazer, principalmente quando estão iniciando na profissão. Por isso, nesse vídeo aqui, vou te explicar todos os detalhes que você, corretor de imóveis, precisa saber para financiar o imóvel para o seu cliente. Olá, meu nome é Marco Lourenço e esse aqui é o Instinto Imobiliário. Uma seguidora nossa lá do Instagram e aqui do YouTube também me pediu para poder fazer um vídeo que explicasse um pouco mais detalhado sobre financiamento bancário, principalmente para quem está iniciando na profissão. Por isso, nesse vídeo aqui, eu decidi mostrar para vocês tudo que você precisa saber sobre financiamentos bancários para poder atender melhor o seu cliente e logo, em consequência, fechar mais negócios. Vamos lá! A primeira coisa que você precisa entender sobre o financiamento bancário é o que mais impacta esse negócio é exatamente a renda. Sim, tudo que gira em torno do financiamento bancário vai ser a renda que o seu cliente tem. E o primeiro ponto que a gente precisa analisar, referente à renda, é que hoje aqui no Brasil existe uma lei, uma regra que não se pode emprestar um dinheiro para o cliente que comprometa mais do que 30% da sua parcela. Por isso, se o cliente ganha 10 mil reais, 30% equivale a 3 mil reais, seria o limite máximo para a parcela daquele cliente. Logo, você não pode ultrapassar esse limite que existe ali para o seu cliente. Então você precisa entender um pouco mais sobre isso para que não faça uma simulação errada ou venda um imóvel que está acima da capacidade daquele cliente. Então vamos lá, sabemos que 30% então é o comprometimento máximo. Lembrando que esse comprometimento é em cima da renda bruta. O que é renda bruta, Marco? Renda bruta é aquela que vem antes de descontar qualquer tipo de desconto, impostos e outros descontos ali que às vezes tem na própria empresa, Por exemplo, vale alimentação, por exemplo, vale transporte, às vezes desconta alguma taxa, tá? Então a renda bruta é aquilo que chega diretamente ali no holerite, Naquele documento que mostra quanto que o cliente ganha por mês daquela empresa, caso de CLT. E já entrando em um outro aspecto aqui, que é como comprovar a renda, Quando o cliente é CLT, é muito fácil, Simplesmente ele pega ali aquele holerite, e envia para você ali os 3 últimos contra-cheques ou holerites que a gente fala. Na verdade, eu acho que é contra-cheque, não é holerite. Ele envia os 3 últimos contra-cheques para você, você manda aquilo ali para o banco. Às vezes o banco pede 3 ou 6, tá? Vai depender muito. Vai mandar para o banco ali e ali já consegue determinar a sua renda, tá? Agora, tem casos um pouco mais complexos, que são casos que esses clientes eles não têm carteira assinada, que a gente fala, eles não estão no regime CLT, logo eles não vão ter esses contra-cheques, Então, nesses casos aí, para o banco aceitar, você vai precisar de movimentação bancária, tá? Isso quer dizer, os 6 últimos meses de movimentação bancária, extratos bancários, 3 a 6 meses eles vão pedir, ou às vezes até 12 meses para você, para eles fazerem uma análise média de quanto aquele cliente gasta por mês. Porém, na Caixa, a Caixa hoje é o banco mais enjoado que tem para aprovar financiamento. A Caixa, ela vai te pedir, além da movimentação bancária, também ela vai te pedir que você tenha declaração do imposto de renda, tá? Essa declaração que inclusive agora, a gente faz todo ano, está nesse momento de fazer declaração de imposto de renda que vai até final de maio agora. Por isso essas épocas do ano, no começo do ano, é uma das melhores épocas para vender para cliente que tem a renda informal, porque através da declaração ele pode regular a renda dele, tá? No entanto, não significa que os bancos privados, que são bancos mais tranquilos, como Itaú, Santander e Bradesco, geralmente são esses 3 bancos que a gente trabalha aqui, não significa que eles vão aprovar sem ter a declaração de imposto de renda. Pode ser que eles não aprovam, tá? Eles vão fazer uma média ali, vão pegar esses 6 meses, fazer uma média para ver quanto que aquele cliente em média gasta por mês. Porém, eles podem ainda solicitar a declaração do imposto de renda, tá? Então é muito importante o cliente ter essa declaração ou fazer ela, principalmente nessa época do começo do ano. Se ele não fez no começo do ano, fica um pouco mais complicado, tá? Mas como eu falei, a Caixa vai ser o banco mais difícil de aprovar para clientes que têm renda informal. E também o Banco do Brasil, por ser um banco também público, é um banco um pouco mais exigente. Para falar a verdade, a gente nem mexe com o Banco do Brasil aqui, porque ele é um banco mais burocrático e a taxa dele não é tão legal. A gente só mexe com a Caixa porque a menor taxa que existe no mercado, a menor taxa de financiamento, quer dizer, de juros que o cliente paga, está na Caixa. Por isso que a gente acaba mexendo
mexendo na caixa. Porém, eu prefiro 1000 vezes trabalhar com os bancos privados. Só que muitas vezes as taxas dos bancos privados são um pouco maiores. E aí o cliente precisa, às vezes, a taxa menor, né? Ele quer a taxa menor, então ele vai na caixa. Porém, quando o cliente tem renda informal, eu já explico para ele, falo, olha, a caixa é mais burocrática, a melhor forma de você conseguir aprovar é em um banco privado. Ou Bradesco, ou Itaú, que são meus preferidos, ou Santander, que eu também não gosto muito de mexer, mas às vezes vale a pena, tá? Lembrando que se o cliente tem conta lá e movimenta a conta lá, é muito mais fácil. Então, a primeira coisa que você pergunta é qual o banco que você está trabalhando atualmente, né? Porque o banco mais fácil de aprovar o financiamento é o banco que você tem conta bancária, tá? Então sempre opte pelos bancos que o cliente já tem. Tem os bancos digitais também que eles fazem financiamento, tipo o Inter. No meu caso, né, eu estou um pouco lascado em relação ao financiamento, porque o meu banco é um banco digital, o Banco Inter. Qual que é o problema, né, do banco digital? As taxas são mais caras e eles também pedem um pouco mais de entrada para financiar, que a gente já vai falar um pouco mais sobre a regra da entrada de pagamento, que muita gente às vezes não entende essas regras, tá? Então sobre renda eu acho que é isso, né? Acho que a gente encerra aqui. Você precisa então entender que seu cliente vai poder comprometer a renda dele até 30%, ou seja, o valor da parcela dele tem que ficar até 30% da renda bruta. Se ele tiver uma renda então de 10 mil, ele pode comprometer 30% dessa renda, ou seja, ele pode ter uma parcela de até 3 mil reais, tá? Inclusive, né, tem um cálculozinho que eu gosto de fazer para você poder fazer com o cliente rapidamente entender, né, se esse cliente tem potencial, qual que é o potencial de compra dele, quanto que é a parcela dele em média. Então tem um cálculo que eu faço que é o seguinte, né? Vamos supor que você quer descobrir quanto que um cliente que tem 10 mil de renda ele pode financiar. Você vai fazer o seguinte, vai multiplicar a renda dele, vamos supor que seja 10 mil. Então você multiplica 10 mil vezes 30%. Logo vai sair 3 mil reais, certo? Então aqui você já descobriu quanto que ele pode ter de parcela. Agora você quer saber o quanto que 3 mil reais financia no banco. Você vai multiplicar esses 3 mil vezes 100, certo? Multiplicando 3 mil vezes 100, você vai chegar ao número de 300 mil reais. Isso quer dizer que esse cliente aqui, ele consegue financiar 300 mil reais. Então dessa forma, né, você consegue descobrir quanto que 3 mil reais, né, que é a parcela dele, um cara ganha 10 mil, pode comprometer 3 mil, então você acabou de descobrir que 3 mil pode financiar 300 mil reais, tá? Então essa é a forma de descobrir o valor que aquele cliente pode financiar do imóvel, beleza? Agora tem um cálculo ao contrário. Vamos supor que aquele cliente quer comprar um imóvel de 300 mil, né, para facilitar a conta. Então 300 mil reais é o valor do imóvel que ele quer comprar. Agora você quer saber quanto que ele vai pagar de parcela. Como que você faz esse cálculo, tá? Já dando um spoiler aqui na parte da entrada, né, o banco em si ele vai pedir em torno de 20% de entrada, tá? Então a gente tem que calcular 300 mil vezes 20%, a gente tem 60 mil de entrada, certo? Então eu tiro esses 300, eu tiro essas 60 mil de entrada, sobra 240 mil. Então o cliente vai financiar 240 mil. Como que eu faço para saber agora qual o valor da parcela média que ele vai pagar? Você vai multiplicar 240 mil vezes 1%, que vai ser em torno de R$ 2.400. Isso quer dizer que ele vai pagar uma parcela em torno de R$ 2.400. Então fica fácil. Foi um imóvel de 500, por exemplo, mesma coisa. 20% de 500 vai ser 100 mil, menos 500, sobra 400 mil. Pega 400 mil vezes 1%, você vai ter o valor da parcela média de 4 mil reais, certo? Então assim fica mais fácil para você calcular ali, né, quanto que seria em torno da parcela. Vamos supor que você está atendendo um cliente e ele fala assim, ó, eu quero comprar um imóvel de 500 mil, quanto vai ficar minha parcela em média, tá? Então você calcula mais ou menos isso. E se caso ele tenha mais entrada, ele fala, ó, eu quero comprar um imóvel de 500 mil, tem 200 mil de entrada, sobra 300. É a mesma coisa, pega 300 vezes 1%, tá? Lembrando que para esse cálculo funcionar, ele tem um limite de idade. Esse cliente ele não pode ter mais do que 50 anos, tá? Porque quando vai diminuindo a idade do cliente, vai aumentando, na verdade, o cliente vai ficando mais velho, o banco libera menos prazo de financiamento. Logo, esse cálculo vai dar errado, ele não vai dar muito certo, tá? Então, se o seu cliente tem mais de 50 anos, não faz esse cálculo, que provavelmente não vai dar certo, tá? Outro detalhe, é um aproximado, tá? É uma parcela média, para você só ter uma noção, mas ela pode variar para mais ou para menos. Vai depender de uma série de fatores lá no banco que você vai escolher, né? Tem taxas diferentes, modalidades diferentes, então tudo isso vai
alterar, né, a sua parcela em si. A taxa também está sempre subindo e descendo, então você vai ter mais ou menos uma projeção, mas pode ser que fique mais ou menos dependendo de todas as circunstâncias, de todas as variáveis que inclui ali dentro do financiamento. E vamos supor que você quer saber agora o quanto de renda o cliente precisa para financiar 300 mil, certo? Então, como que você faz esse cálculo? Você vai fazer a mesma coisa, vai tirar os 20%, 300 mil, vezes 20%, 60 mil, sobra 240 mil. 1% de 240 mil vai dar 2.400 de parcela. Se 2.400 pode ser no máximo 30%, você vai multiplicar esses 2.400 vezes 3,5, tá? Só para você ter uma referência. Então vai dar aqui mais ou menos 8.400 de renda, tá? Ele não dá um cálculo exato, mas ele dá um cálculo aproximado. Por que eu jogo 3,5, tá? Porque quando a gente faz lá, por exemplo, de 8 mil 30%, vai dar 2.400. Só que como eu estou indo, a base é o meu valor de parcela, né? A proporção fica diferente. Então eu jogo um pouco a mais para não dar essa diferença. Que vamos supor que ele tenha, que seja 10 mil a renda que ele precisa. Se eu jogar aqui 30% de 3 mil reais, né? Vezes 3%, só para vocês entenderem, vai dar 9 mil reais de renda, entendeu? Só que para ele financiar 300 mil, ele precisa de uma renda de 10 mil reais. Então, se eu jogo aqui 3 mil vezes 3,5%, dá mais ou menos 10.500. Então, eu fico com a margem de segurança ali, né? Para ter um cálculo mais preciso. Por isso que eu jogo 3,5%, tá? Mas é mais ou menos isso para vocês calcularem qual que é a renda que ele precisaria para financiar aquele imóvel. Assim fica muito mais fácil nos seus atendimentos, entendeu? Lá no seu atendimento, por exemplo, você vai conseguir definir melhor ali qual que é a capacidade de financiamento daquele cliente, né? Fica mais fácil de você já passar e você já ter uma dimensão do qual imóvel que você pode mostrar para ele. Então, conversando ali, você vai entender quanto que ele ganha, né? Quanto que ele tem de entrada, fica mais fácil de você poder conduzir ele ali para um financiamento correto. Muitas vezes, a maioria das vezes, os clientes sempre estão perdidos, ou para cima ou para baixo. Ou eles acham que pode comprar um imóvel mais barato, né? Ou eles acham que pode comprar um imóvel mais caro. Então a gente sempre tem que fazer essa regulagem ali. Às vezes ele está sonhando com um imóvel muito caro, ou às vezes ele está sonhando de menos. Ele pode financiar um pouco mais, ele pode comprar um imóvel melhor, mas ele acha que não consegue, tá? Então tem que estar muito atento. E sempre importante nessa questão da renda, né? A gente entender precisamente o que o cliente, se o cliente mesmo está falando a renda bruta, por exemplo. Muitas vezes ele não fala a renda bruta exatamente. Às vezes ele vai falar uma renda, mas ele vai falar uma renda. Às vezes vai falar uma renda, mas ele vai falar a renda líquida dele. Então é bem importante você às vezes pedir para ele te mandar os extratos, pedir para ele te mandar ali o contra-cheque para poder avaliar se ele realmente está te passando os dados verídicos. Muitas vezes o cliente fala uma coisa, mas é outra que ele quer dizer, né? Porque principalmente, às vezes o cara ganha 10 mil, mas sobra 7 mil para ele. Ele fala que a renda dele é 7 mil, porque ele está acostumado sempre a pegar 7 mil. Então é sempre importante enfatizar que é da renda bruta e até analisar os documentos, principalmente no Minha Casa Minha Vida, é importante demais você fazer essa análise ali, porque esses clientes eles têm menos conhecimento ainda do que a maioria dos outros clientes, né, que já estão no médio, no alto padrão. Então é importante você sempre averiguar e fazer uma análise profunda ali sobre a renda dele, né, porque muitas vezes ele pode te passar uma informação faltante ali, às vezes ele não tem aquela informação, ele não sabe exatamente, né, o que ele quer dizer ali, o que quer dizer aquilo. Então, às vezes a gente acha que as pessoas pensam igual a gente, tá? Mas as pessoas não pensam. A gente vive a rotina do mercado imobiliário todos os dias. O cliente não. O cliente às vezes é o primeiro imóvel que está comprando, ele nunca viu nada, ele não tem noção de mercado, de quanto que vale, ele não sabe quanto que ele pode financiar. Então é sempre importante você fazer essa análise mais aprofundada sobre né, sobre as informações que ele está te falando, porque pode apostar, a maioria das vezes esse cliente vai passar as informações incorretas, tá? E pessoal, o vídeo aqui já deu alguns minutos, então para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, que eu vou falar sobre os outros itens do financiamento. Então basicamente, esse tempo todinho aqui, eu consegui falar só sobre a renda, né? Porque eu quis trazer essas técnicas que eu uso, que eu acredito que vai facilitar muito para você na hora do atendimento, tá? Então em um segundo vídeo, eu vou trazer a parte 2, explicando um pouco mais detalhado sobre os outros critérios que a gente precisa avaliar sobre o financiamento bancário, e eu te vejo lá no próximo vídeo.